Olá, queridos, tudo bem? Hoje nós vamos estudar o período composto por coordenação. Bem, sou professora Aline, sou da disciplina de língua portuguesa e produção textual. Queria falar com vocês que eu sempre vou colocar dentro do mesmo slide, né, dentro da mesma videoaula, o conteúdo de produção textual, para assim não de repente acaba não assistindo, esquece de assistir. Aí assim a gente vai do português à produção textual dentro do mesmo vídeo, tá? Assim facilita a minha vida e também acredito que facilite a vida de vocês. Tranquilo? Peço que desde já abram um livro aí na página 23, ok? Que vai falar sobre o período composto por coordenação e orações coordenadas. Bem, primeira coisa que eu tenho que entender, se é um período composto, eu vou estar trabalhando com mais de um verbo, ok? Porém, eu preciso me ater e entender o que é uma oração. Bem, oração é um enunciado que contém um verbo. Tranquilo, queridos? Não existe oração sem verbo, tá? Toda oração, né, todo enunciado, ele é uma oração e precisa ser verbo, tem que ter verbo, tranquilo? No exemplo aí que eu trouxe para vocês, José saiu de casa atrasado. Aí eu falo assim, quem saiu de casa atrasado? José. Vocês já entenderam que aí eu tenho o meu sujeito. Só que saiu, né, é do verbo sair e é um verbo de terceira conjugação de infinitivo. Poxa, no meu enunciado tem um verbo, um apenas, então eu tenho uma oração que eu vou chamá-la de período simples. Por quê, professora? Porque eu tenho apenas um verbo, tá? Então, toda vez que eu falo de oração, eu quero dizer verbo, tá bom, queridos? Bem, período é quando temos uma ou mais orações dentro de um enunciado. Então, o meu período, eu vou ter mais de um enunciado dentro da mesma oração, da mesma frase. Lembrando aí, período simples é quando eu tenho apenas um verbo principal. Período composto, quando eu vou ter dois ou mais orações, dois ou mais verbos, né? Que serão os verbos principais. Tranquilo até então? Prossigamos. Bem, o nosso estudo de hoje é o período composto, tá? Que ele pode ser por coordenação e subordinação. O livro, nesse primeiro momento, está abordando apenas por coordenação e eu preciso me ater ao livro, tá? Mais à frente ele vai falar sobre subordinação e a gente faz um novo vídeo, né, com uma nova explicação. Tranquilo? Orações, período composto por coordenação. As orações do período são independentes. O que isso quer dizer, professor? Que elas têm sentido completo. Eu não preciso de outras, né, para trazer sentido às minhas orações. Se atenha ao exemplo aí. Chegou em casa, ligou a televisão, sentou-se no velho sofá. Nesse enunciado, eu tenho três orações, porque eu tenho três verbos. O verbo chegar, o verbo ligar e o verbo sentar. Então, perceba que eu consigo entender que alguém chegou em casa, que alguém ligou a TV e que esse mesmo alguém sentou-se num sofá velho. Consegue entender? Então, quando eu tenho essa relação, né, de entendimento, eu chamo que elas são independentes. Elas não precisam de um termo que, no caso, as subordinadas vão precisar, que depende da oração principal. As coordenadas não, elas são independentes, elas têm sentido completo sozinha, entendeu? Então, a grande diferença é essa. As coordenadas são orações independentes, tá? Sintaticamente. Período composto por coordenação se divide-se em duas, tá? Eu tenho as orações coordenadas assindéticas e tenho as orações coordenadas sindéticas. Vamos falar um pouquinho sobre as assindéticas. São iniciadas sem conjunção coordenativa e são separadas por sinais de pontuação. Normalmente é o uso da vírgula, tá bom, queridos? Bem, quando eu falo assim, o chefe saiu, ok? O chefe saiu, vou dormir um pouquinho. Eu tenho aí um período composto porque eu tenho dois verbos, o verbo sair e o verbo dormir, concordam? Porém,
eu não tenho nenhum conectivo, nenhuma conjunção que me ligue à oração principal. Então, o chefe saiu, é a primeira oração, né? Tem conectivo? Tem conjunção? Não tem conjunção. Então, eu vou chamá-la, né? Classificá-la como oração coordenada assindética. Na segunda oração, que é o meu outro verbo, dormiu um pouquinho, eu tenho conectivo, alguma conjunção aí? Não tenho. Então, também vou classificá-la como oração coordenada assindética. Então, só para a gente relembrar aí, as orações coordenadas assindéticas não têm conjunção, tá? Geralmente, elas são separadas por vírgulas. Tranquilo? Bem, orações coordenadas sindéticas é a oração iniciada por uma conjunção, ó. Se na primeira a sindética não tem conjunção, nas sindéticas haverá conjunção, que eu vou chamar de conjunção coordenativa. Exemplo, tomou banho e saiu para caminhar. Eu tenho aí do período composto, porque eu tenho dois verbos, né? Mais de um verbo, melhor dizendo. Então, no primeiro aí, tomou banho, oração coordenada assindética. Por quê? Porque eu não tenho conectivo. Mas quando eu vou para a segunda e falo e saiu para caminhar, essa daí eu vou classificá-la como oração coordenada sindética. Por quê? Esse E aí, né, é uma conjunção aditiva, tá? Me traz a ideia de soma, ó. Ele tomou banho e saiu para caminhar. Ele conseguiu fazer duas coisas ao mesmo tempo. Então, é uma oração coordenada sindética. Então, prossigamos. As orações coordenadas sindéticas dividem-se em 5 tipos, tá? Elas podem ser classificadas em 5 tipos, queridos. Elas podem ser aditiva, adversativa, alternativa, conclusiva e explicativa. Essas orações coordenadas sindéticas, elas têm muito a ver com o sentido, tá? Com o sentido que esse contexto vai trazer. Ela trabalha muito com o sentido da palavra. As aditivas, como está no seu livro aí, na página 25, tem um quadro, né? Que vai falar, vai, no caso, classificar e falar qual a conjunção referente à nomenclatura. Bem, as aditivas geralmente são as conjunções é e nem. Por exemplo, Mariana comprou o ingresso antecipado e foi ao show. Observa aí que eu tenho uma ideia de quê? De soma, adição. Mariana comprou o ingresso e foi ao show, né? Então, traz uma soma, eu vou usar a conjunção aditiva. Adversativa, né? É uma ideia, é uma quebra de expectativa, uma ideia contrária. Geralmente, as conjunções mais comuns, tá? Tem outras. O livro só abordou as principais, assim, as mais frequentes, tá? Mas, porém, entretanto, no entanto, contudo. Exemplo, era um concerto esperado há muito tempo, mas acabou não agradando a todos. Bem, esse mas aí, ele traz uma ideia de que de adversidade, uma quebra de expectativa. O pessoal estava aguardando há muito tempo para assistir, né, esse concerto, mas ele não foi aquilo que estava sendo esperado. O público não gostou do que estava assistindo. Então, houve um entusiasmo e quando se realizou o concerto, o espetáculo, não foi do agrado de todos, tá? Observe aí que eu tenho uma quebra de expectativa, tá? Toda vez que há essa quebra de expectativa, a minha conjunção é classificada como adversativa. Eu tenho aí a alternativa, que tem como conjunção ou, ora, já, quer. Tá? Sempre me dá uma opção. Exemplo aí. Sempre no primeiro sábado do mês, eles ou iam ao teatro ou iam ao cinema. Observa aí que eu tenho o quê? Uma opção. Concordam comigo? Vocês conseguem perceber isso no enunciado da frase? Então, as orações coordenadas sindéticas trabalham muito com isso, como eu acabei de falar anteriormente, com o sentido das palavras. A conclusiva, logo, pois. Esse pois, quando ele vem após o verbo, ele vai ser conclusivo, tá bom, querida? Vai ser uma coordenada conclusiva. E o portanto. Exemplo, o fim de semana chegou com previsão de céu limpo. Portanto, todos estavam muito animados. Me está dando uma ideia de quê? De uma
está concluindo um pensamento, né? Está, no caso, afirmando alguma coisa, tá? A explicativa, eu tenho a conjunção porque e a mesma conjunção pois, porém, ela vem antes do verbo. Então, tem que sempre se atentar a isso, queridos. Quando a minha conjunção pois vier antes do verbo, ela vai ser sempre explicativa. Ela veio após o verbo, ela é muito conclusiva. Nessas provinhas aí, Colégio Militar, né, EPICAR, Pedro II, a maioria das vezes, quando cai, né, fala um pouquinho sobre coordenadas sindéticas, sempre cai, fica em as questões entre a conclusiva e a explicativa, por ser duas conjunções, porém, dentro de um contexto, elas podem ser classificadas de maneira diferente. Então, eles fazem muita pegadinha com relação a essas duas coordenadas, ok? Arrume-se, porque vamos ao jogo de vôlei. Concorda comigo que está me explicando o motivo, né, de eu me arrumar? Porque vai ter um jogo, né? Se arruma, a gente tem um motivo para você poder se arrumar. Tranquilo? Bem, o exercício do livro de vocês se encontra na página 23, 24, 25 e 26. Tentem realizar, porque vai falar sobre as coordenadas que a gente viu um pouquinho agora. Após realizar essa leitura desse texto, tem uma fanfic de uma histórias em quadrinhos, né, do próprio livro de uma fã, que fala sobre os personagens, né, daquela temporada lá de Homem de Ferro. Agora me fugiu o nome, tá? Após essa leitura, responda os exercícios da página 34 à página 37. Tranquilo, queridos? Bem, dando continuidade aí, o nosso livro na página, deixa eu abrir aqui, um minutinho, na página 38 vai falar sobre da pontuação das orações coordenadas, né? Elas têm uma regrinha aí. Vamos lá. A vírgula deve ser empregada entre as orações coordenadas. Porém, entre as orações coordenadas que possuem o mesmo sujeito e são ligadas pela conjunção a vírgula é proibida. Tem uma regrinha muito clara. No livro tá dando também para vocês, né? Fazendo essas observações, mas tem uma regrinha que é muito fácil. Todas as orações coordenadas sindéticas tem, né, vírgula, tá? Por exemplo, mais, na frente do conectivo mais, porque, porém, todos têm vírgula. Exceto que a língua portuguesa sempre tem sua exceção, as coordenadas aditivas, o e, tá? O e, ele pode vir com vírgula, porque ele é um conectivo, lembra que eu falei de adição? Ou pode vir sem vírgula. Ele virá sem vírgula, melhor dizendo, quando eu tenho um sujeito para duas ações. Melhor, vou te explicar aí no exemplo. A Daniele canta e dança. Quem canta e dança? A Daniele. Observa que a Daniele faz duas funções, ela canta e dança. Então, eu tenho aí o conectivo e, que faz o quê? A soma, traz a soma, né? Que ela faz mais de uma coisa. Porém, eu tenho apenas um sujeito, que é a Daniele. Então, esse e aí não tem vírgula. A vírgula é proibida. Toda vez que eu tenho um sujeito para duas ações, a vírgula é proibida. Outro exemplo. Meu pai sentou-se e franziu a testa. Quem sentou-se e franziu a testa? Meu pai. Então, meu pai é o meu sujeito. Eu só tenho o quê? Um núcleo, concorda? Como Daniele, um núcleo. Se eu tenho um núcleo, eu tenho um sujeito só. Então, esse ezinho aí, que é a minha conjunção aditiva, ela não tem vírgula. Tranquilo? Então, nesse caso, quando eu tenho apenas um sujeito, não existe vírgula, tá? Agora, quando a minha coordenada aditiva, esse e, ele tem mais de um sujeito, a vírgula é obrigatória. Exemplo, os brasileiros trabalham e o governo continua roubando. Quem trabalha? Primeira coisa que eu faço é pergunta para o verbo, correto? O verbo vai me dizer quem é o sujeito. Quem trabalha? Os brasileiros. E quem continua roubando? Quem continua roubando? O governo. Então, observe comigo que eu tenho o quê? Que eu coloquei até aí em azul para vocês. Eu tenho dois sujeitos.
Então, toda vez que eu tenho dois sujeitos dentro do mesmo enunciado, esse ezinho aí, esse e, vem com a vírgula na frente. A vírgula é obrigatória. Outro exemplo, os alunos não se mostraram interessados e o professor não fez questão de incentivá-los. Ó, quem não se mostrou interessado? Os alunos, um sujeito, né? E quem não fez questão de incentivá-los? O professor. Então, eu tenho dois sujeitos, os alunos e o professor. Então, esse e aí, que é um conectivo, né, que é uma conjunção aditiva, ele tem obrigatoriamente a vírgula na sua frente, tá bom? Então, todas as coordenadas têm vírgula, exceto as aditivas, né, que tem o e. Por quê? Se eu tenho um sujeito para duas ações, não há vírgula. Se eu tenho sujeitos diferentes, a vírgula é obrigatória, tá bom? É bem tranquilo, é uma regrinha que é fácil compreensão, tá? Bem, façam aí os exercícios do livro da página 40 e 43. Ok, queridos? Até aqui a gente terminou nossa aula de língua portuguesa. Como eu havia dito no início do vídeo, eu vou trazer também um conteúdo de produção textual, que é mais de leitura, compreensão de texto, tá? Bem, na página 11 de seu livro, vai trazer um conto de terror que chama-se Os Olhos que Comiam Carne. Faça as atividades da página 15 até a 24. Lembrando que estarei disponível para esclarecer suas possíveis dúvidas dentro do nosso horário combinado. Tranquilo? Em sala de aula, os alunos, né, que estão nas aulas presenciais já fizeram esse texto, já fizeram esses exercícios e eu estou passando para vocês, porque o nosso encontro é apenas uma vez na semana. Então, vocês podem até pensar, nossa, mas é muita folha, é muito exercício. Porque eu tenho durante a semana aula com eles e com vocês apenas um dia na semana, tá? Mas façam com calma, me chame se tiverem dúvida, que eu estou aqui para poder ajudá-los e orientá-los. Um forte abraço e até a próxima aula.